cidade. De fazer Pô, uma... Não, legal. Seria legal Porque pra caramba. atualmente a política da Fundação Cultural é o seguinte: eu compro por R$10 o seu ingresso e dou para a população, que é o que acontece o preço da Sala Marulago. Sala Marulago, o equivalente é isso, hoje é isso. Ela compra o teu trabalho por ocupação de cadeira, R$10 por pessoa, te paga e faz de graça para o povão. Então, mas agora mudou. O que ele está falando assim, e mudou agora, não mudou, agora pode ter a prática de ingresso, agora pode. Então se a gente chega lá e fala assim, olha, então tá bom, a gente quer que a Sala Marulago tenha programação de novo. Isso é um desejo da classe. E nós propomos tal coisa. E como funciona você pleitear patrocínio para Marulago? É, porque vai pesar. Vamos jogar um pouquinho com a realidade, só para a gente pensar aqui, que você tendo garantido como artista, eu sei que a gente está falando questão de dignidade e tudo mais, mas como artista, você tendo garantido as 100 cadeiras por R$10 por pessoa, pago pela Fundação Cultural, até que ponto é interessante, é só para refletir, você está aberto para cobrar que seja os seus R$10 e ter aquilo cheio com aquela grana que seria garantido pela instituição pagando. Não, aí, Coca, tem vários modelos, a gente está aqui especulando. Não, mas esse Mas, patrocínio funciona? Porque funcionar, funciona. Mas pode fazer isso? não sei, é tudo investigar coisa de lei lá, pelo jurídico, ver se pode, mas assim, a prática, se a gente tem uma proposta, tem que ver qual é o modelo. Uma proposta que hoje a Prefeitura de São Paulo usa é essa. A primeira apresentação paga e a temporada paga 50% da plateia. Agora é assim. O modelo agora, É. sim. Se houve 50 pessoas, A prefeitura paga mais 50. Esse é o modelo Antes eles compravam o infantil, compravam as 2 primeiras e adulto as 3 primeiras, que era adulto de sexta a domingo, infantil sábado e domingo. Eu comprava 2, hoje eles compram uma. E o resto da bilheteria é da pessoa. Aí, igual o São José do Santos, 10% é para a Sala Marulago, que esse dinheiro vai para o fundo. Mas assim, A é super bilheteria é difícil, nossa. é super difícil trabalhar isso em São Paulo, são pouquíssimos teatros que as pessoas querem fazer, que são teatros que já têm um público, porque é aquela torcida no Paulo Herói, aquele negócio de 700 lugares, já tem 5 pessoas assistindo a peça até. Mas vamos se fuder, Coca? Vamos. A gente vai ter dificuldade de ter público? Vai. Mas assim que começa a formar público, entendeu? Não tem ninguém, se comprou uma apresentação, você tem mais um mês lá. Aí começa a pensar, Aí, cara, a gente também vai pensar em vai ralar, vai isso, vai divulgação. aqui, não sei, aí não sei como vai ser. Eu acho bacana, mas assim, eu estou colocando só a Sala Marulago como uma ferramenta, digamos, da própria Fundação Cultural, que ela usa aquela sala como uma ferramenta, né, para propagar os trabalhos, inclusive as oficinas dela. Mas assim, eu quero dizer que ideologicamente é interessante, financeiramente não é tão interessante. O que mobiliza hoje a classe artística, principalmente a cênica, é o financeiro. E daí aí é que vem a questão do esvaziamento do movimento, entendeu? Então, Nesse sentido. Se, por exemplo, dentro desse projeto de ocupação a gente faz um projeto com escola, e as escolas, assim, o projeto escola é escolas particulares, os alunos vão pagar R$15 por ingresso, a gente vai fazer uma apresentação e vai fazer uma discussão depois. A fundação Sem ter que 10 paga alunos, ônibus, ou não a é escola. difícil. Então, Ou gente, assim, o Resende é na esquina do negócio, os caras não vão precisar pagar. O ângulo também não vai precisar pagar um ônibus. 15 conto, meu, se você tem um programa, se a gente propõe coisas concretas, eu acho que a coisa do nosso respaldo em relação à quantidade de público e quantidade de dinheiro é um projeto bem. E o pessoal daqui vai para São José, porque eles vêm toda alegre, eu vou assistir lá, Romeu e Julieta, a Shakespeare. As Colinas, ó, cheio de gente de Jacareí que vai lá. Quanto custa o ingresso no Colinas? Pagou quanto? 40 conto. Eu acho que isso é uma discussão que o poder público vai falar assim, como eu vou falar para os caras se eles estão querendo trabalhar? Eu vou negar o direito de trabalhar. Agora, assim, se a gente vai lá falar assim, vamos montar uma programação que compre tanto. A fundação não tem dinheiro, entendeu? Paulo, mas aí não tem a questão, por exemplo, nós estamos falando do Amado lá, isso tudo, gente, eu não sou do verdade, eu estou jogando pimenta para a gente discutir. Nós temos uma sala Marulago, que tem essa política que seja de comprar 100 cadeiras para a gente, você ter a sua apresentação e pá. Mas por que a Marulago, como ferramenta, se nós temos esse espaço, nós podemos abrir outros
espaços alternativos como esse e cobrar 15, 10, que isso aqui é tão bom quanto a Mário Lago, Mas e dá tantos outros recursos pra gente que a sala Mário Lago não dá. Não, mas Coco, eu acho que é uma questão que é uma questão política social mesmo, que a administração, a fundação, ela tem essa responsabilidade, a gente tem que cobrar que essa responsabilidade funcione. sim, Mas mas a gente fazer funcionar aqui é uma outra ação. Fazer aqui, não, a gente fazer aqui é uma outra ação, mas a gente tem que cobrar que lá funciona. Você São pensa ações como diferentes. político, o que a gente vai conseguir chegar e dar uma chacoalhada no político e falar assim, você está reclamando do quê? Nós estamos tirando porque é o dinheiro do povo, né? Isso está certo? Não, Nós estamos comprando e abrindo. Nós estamos favorecendo a tua classe e liberando a dona de casa mais simples a entrar nesse teatro, assistir, porque ela não precisa se preocupar com aquele dinheiro. É o discurso do político. Mas hoje a gente mostra pra ele que não funcionou, esse público deixou de ir porque ele é preguiçoso, porque não dá valor. Então, assim, esse discurso que é o do político, a gente desconstrói rapidinho. Hoje a Sala Mário Lago está totalmente esvaziada, as peças não têm público, não tem plateia, só tem plateia essas peças que vêm. Comunicação. Não é só, Comunicação. quando a gravidade tem demonstrado que as pessoas não valorizam. Entendeu? As pessoas valorizam o que paga. Que aí vai lá em São Entendeu? José Eu acho pagar, que sim. que aí vai pra São Paulo e paga. Só salvo ação de política pública, que é ação descentralizada, levar para a periferia, levar para os lugares onde não tem acesso. Agora, centro da cidade de Jacareí, você tem uma política de quase 16 anos sem cobrar ingresso, foi um atraso para a nossa cultura, cara. Não, eu acho assim que foi um atraso, porque a gente tem uma classe média que consome teatro em São Paulo, teatro em São José, teatro em Colinas, e não vem assistir os nossos trabalhos, Mas o teatro de entendeu? Colinas não é a periferia que vai Então, falar. assim, mas Não, Não, eu só estou querendo dizer que a política, eu estou falando pela ótica política, do político, entendeu? Todo mundo vota. Não, eu sei, mas eu estou falando pela ótica do político. Agora pela periferia. Não, eu Você sei, vai gente. desculpar, mas não. Eu sei, mas não adianta você sentar na mesa do cara e falar, falar um discurso que não seja, que qualquer projeto de lei que você coloca, nós artistas enchemos aquele negócio de dizer, não, porque eu vou levar para fazer acontecer, porque você sabe que é a fonte do seu projeto dar certo. A gente sabe, quando fala de um Milton Nascimento que veio para cá, que cobrou, sei lá, 130 pau na época que trouxe, e aí falar por que fulano trouxe por 130 pau o cara e não trouxe por questão de renda per capita, aquele percentual, quantas pessoas o Milton traz, quantas você traz. Esse é a matemática do político. Então, mas está na hora da gente mudar esse pensamento, né, Coca? Legal. Porque a gente está sempre jogando o jogo deles, Mas tem uma sempre. máquina do Estado que serve para isso, por que não fazer ela funcionar? A gente cobrar, fazer eles trabalharem para que isso funcione. E a coisa de ampliar na paralela e falar assim, não, a gente consegue, sim, se a gente se mobilizar, sim, Mas mas a gente vamos consegue fazer esses caras também, né? trabalharem, porque também é parte Não, do eu acho que obrigar a fundação a comprar os nossos espetáculos. Sim, eu acho porque não é só a gente Tem trabalhar dinheiro pra gente, sozinho. mas tem dinheiro pra fazer espetáculos de teatro. Eu não tô falando de show, é espetáculos de teatro que fica falando por aí que encheu a Sala Mário Lago. E não sei o que lá, vão abrir um teatro gigantesco. Tipo, a Sala Mário Se Lago não tem tem público 110 na sala lugares. lá, então esse aí é um argumento também, né? Vamos começar esse processo de formação de público. Tem um teatrão aí para inaugurar, quem vai ser o público lá? Não, e dividir a responsa. O que eu acho que o poder público fica encurralado quando a gente divide a responsabilidade. A gente não está falando assim, ó, abra pra gente e a gente vai lá, ou então a gente vai lá e briga, como é em São José dos Campos. Ou a gente achar que Agora, certo. outra coisa é um edital que você fala, vamos dividir a resposta. Então, mas Você paga metade do ingresso e eu pago a outra metade. Isso não é uma parceria. Ou então eu pago 2/3 e você paga 1/3 na temporada. Você comprou uma apresentação minha e eu faço mais 4. Você está falando assim. Deixa eu só dar um exemplo aqui, meu. Só uma questão de ordem aqui, só para a gente encaminhar, porque já são quase 9h30 já. Mas não vai fugir do contexto. Beleza. Semana passada eu fiz um show, uma banda nova que montei, em São José, dia 11. Né? O couvert artista da noite, que era R$10, que é um couvert para São José.